Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho acerca de uma palavra que está no livro do profeta Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Vou dar só algumas folhinhas aqui para encerrar. Em Zacarias, Malaquias, aí já encerra o Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 3. Um capítulo tão pequeno, 10 versículos. Mas enquanto você encontra aí na sua Bíblia, quero falar uma coisa para você. Do livro do profeta Zacarias, o capítulo 3, ela tem uma mensagem profética para o tempo de Zacarias, que é o tempo do retorno do cativeiro. Tem uma mensagem que fala acerca da vinda de Jesus Cristo, que iria acontecer 400 e poucos anos depois, que ele profetiza entre 520 e 470 a.C., aproximadamente nesse período. Então ele tem uma palavra profética sobre a volta de Jesus e ainda sobre o final dos tempos. Em 10 capítulos, 10 versículos, você encontra tudo isso. Então uma mensagem profética tremenda nessa passagem. Amém. A quarta visão: o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué. Deus, numa visão, ao profeta Zacarias, ele mostra o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou ao que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também tu guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Por enquanto, só até aqui. Josué estava na visão do profeta Zacarias. Ele estava ali diante do Senhor, estava ali diante do anjo. Quem era Josué? Era o sumo sacerdote de Israel na época do profeta Zacarias. Quando eles retornaram para Jerusalém, tinham passado alguns anos do retorno dele, Deus levanta, 16 anos aproximadamente depois que eles retornam do cativeiro, o profeta Ageu é chamado por Deus para profetizar a restauração que havia parado, e 2 anos depois Deus levanta o profeta Zacarias para que ele ajude o profeta Ageu nessa missão de levantar o povo, de estimular o povo a continuar a obra do Senhor e a se reerguer como nação, não somente no sentido geográfico, mas no sentido histórico, mas principalmente no sentido espiritual. Nação eleita, povo separado de Deus, povo preparado para ser o povo especial de Deus. Amém. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa releitura, né, porque eu já li várias vezes esse livro, estava lendo hoje de manhã, foi a questão de quem foi que Deus chamou e o estado em que essa pessoa estava. Qual foi o personagem? Qual é o personagem desse capítulo? O sumo sacerdote. O que acontecia com o sumo sacerdote? Ele estava sendo acusado pelo diabo. O diabo o estava acusando diante de Deus. E o Senhor falou, e o Senhor o repreendeu naquele momento. Como estava Josué naquele momento? Ele estava com as suas vestes sujas. E aí eu fiquei pensando, ele como sumo sacerdote da nação de Israel com as suas vestes sujas. O que pode sujar
Porque essa veste suja aqui não era uma sujeira normal do uso. O que suja a roupa, espiritualmente falando? É o pecado. Tanto que Josué não teve autoridade para repreender o diabo quando este foi lhe acusar. Diz aqui a palavra que o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E aí ele diz de Josué: não é este um tição tirado do fogo? Como assim? Um sumo sacerdote, Deus mesmo falando que ele era um tição tirado do fogo, Deus repreendendo o diabo por causa de Josué. Como assim ele estava com as suas vestes manchadas? Como ele estava com as suas vestes sujas? É o que muitas pessoas não entendem. Olham para o ser humano e dizem: não, fulano é cheio de pecado. Como eu tenho visto crente acusando pastores desses dias, apontando o dedo. Cadê as igrejas? As igrejas que abrem são achincalhadas. As pessoas ficam procurando ocasião contra os pastores porque estão reunindo as pessoas e colocando em risco. Mas os pastores que fecham as igrejas, as pessoas ficam zombando e ficam só observando as postagens. Cadê o pastor lá? Não curava todo mundo, porque não cura o Covid. E fica naquela zombaria. Nós não temos que dar satisfação a ninguém, o nosso assunto é com Jesus. Se o pastor quiser abrir a sua igreja e ele tem um espaço lá, ele pode separar as pessoas adequadamente, glória a Deus. Se ele resolver fazer live, glória a Deus. Uma coisa é certa, eu não conheço nenhum pastor, assim que eu ouvi falar, que ele simplesmente ficou sentado dentro de casa, fechou as portas e não está fazendo nada. Muitos estão fazendo coisas que você nem imagina, de socorro, de cuidado, de ficar no telefone até tarde da noite, atendendo um, atendendo o outro, cuidando dos membros por telefone. Esses dias eu fui desligar o telefone, já era 1h30 da manhã, orando, e eu falei vou acordei cedo, eu falei, vou ter que dormir. E aí eu conversei com algumas pessoas e outros falaram: de manhã vamos continuar orando, casos que não eram mais urgentes, alguns que eram urgentes, pessoas em depressão, em crise de ansiedade por conta da situação, pessoas que estão tendo crises direto após a questão do isolamento. E aí eu tive que orar, fomos orar. Então tem muita gente que está fazendo coisas que você nem imagina, dando assistência, dando cuidado. Só que isso não nos faz santos. O fato de eu orar pelas pessoas, de eu ministrar, de eu abençoar, não faz de mim uma pessoa santa. O que me faz santo é separar do pecado. Só que, mesmo como sacerdotes, mesmo como aqueles que foram chamados para ministrar a palavra do Senhor, para orar, e Deus atende a oração, porque nós temos visto cura, nós temos visto libertação, nós temos visto salvação de almas, mas ainda assim eu posso me contaminar se eu não vigiar. Quantos pastores são assediados, homens e mulheres, às vezes no atendimento pastoral, às vezes no atendimento de casal, está tentando resolver o problema de um casal, de repente está sendo assediado, das maneiras mais diversas, sexualmente, emocionalmente, espiritualmente. Quando a gente fala de assédio, as pessoas imaginam logo o assédio sexual, mas não, existe assédio moral também. Então, de quantas formas? E se esse pastor não vigiar muito, muitas vezes ele também ele se macula, ele se suja, ele pode não cair no pecado literalmente, mas ele pode ficar com sentimentos ruins em relação às pessoas que ele atende por causa de tanta maldade que lhe é feita. Então todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos ao pecado. A palavra não especifica aqui qual era o pecado de Josué. Sabe por quê? Porque não interessa. Não interessa para mim, não interessa para você, é o pecado do outro. Nós temos o hábito de querer julgar as pessoas. Eu quero saber o que a pessoa pecou. Nossa, fulano está no banco, por que o fulano está no banco? Por que o fulano não está mais pregando a palavra? O que está acontecendo com ele? Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, o pastor Alcântara teve uma crise de ansiedade. Ele já tem um testemunho aí no YouTube, né? Ele deu aqui na igreja o testemunho. E eu me lembro que na época, nos primeiros dias, ele constrangido, porque você fica constrangido de ser pastor e está passando por uma luta dessa, você se constrange. Já é chato, é ruim para você e é ruim para as pessoas quando você ministra. E eu falei com ele, eu falei: olha, passou o primeiro mês, eu fiquei ministrando no lugar dele, e eu falei com ele:
reúne a igreja agora e conta para as pessoas. Porque as pessoas vão estranhar. Por que o pastor está no banco? Será que o pastor tem pecado? Alguns irmãos que a gente conhece, que são mais chegados, eu sei que não vão desconfiar porque o conhecem. Conhecem a nossa vida, a nossa casa, frequentam a nossa casa. Os irmãos da nossa igreja frequentam a nossa casa, têm essa liberdade. Mas e pessoas que estão chegando, né? Por que o pastor não está lá no... Por que o pastor não fez uma oração hoje? Então as pessoas desconfiam. E as pessoas já começam a querer julgar. Não, deve estar acontecendo isso, e começa a falar um monte de coisa. E esse deve, ela conta para outro, que virou pecado. A pessoa nem fez nada, mas um conta para o outro que virou para o outro. E aí ele chegou e contou para os irmãos: olha, eu estou passando por uma situação e eu quero me recuperar primeiro, emocionalmente, espiritualmente, para que eu volte a ministrar. E graças a Deus ele já voltou. Então foi uma fase. E as pessoas estão sempre procurando o pecado. Deus não falou o pecado de Josué. Não interessava nem para um profeta. Nem para um profeta que estava ali profetizando. Deus não revelou qual era o problema de Josué. Por que a veste dele estava suja? Se você já leu alguma coisa sobre o período, esse período aqui, período do Antigo Testamento, você vai lembrar que os sacerdotes, eles quando ofereciam os animais, ele tinha que degolar o animal. Vinham os sacerdotes ali, seguravam o animal, eles tinham que degolar o animal ali e aspergir o sangue sobre o altar. Tenta imaginar você matando um animal ali vivo, cortando a cabeça dele, como que espirrava sangue e como saía a veste daquele sacerdote após esse ato. Certamente aquela veste estava manchada de sangue, estava suja, o cheiro forte do sangue, e aquelas vestes elas nem saíam do templo, ali elas tinham levado para uma sala especial e ali elas eram lavadas. Então o sacerdote não saía do templo, ele entrava, colocava aquela roupa e ia oferecer o sacrifício. E quando saía, ele retirava a roupa e colocava uma outra vestimenta. Então a veste do ofício sacerdotal muitas vezes se mancha quando você está limpando o pecado do outro. E Deus, ele está percebendo isso. Deus está vendo essa luta, essa batalha, e ele sabe o porquê de todas estas coisas. E ele mesmo cuida dos seus. Aleluia. Você tem que entender que Deus está cuidando de você. Eu estou citando essa passagem hoje porque ela é referente ao sacerdote, mas eu quero que você entenda que da mesma forma acontece com o cristão também, de um modo geral. Quantos não conseguem se achegar diante do Senhor porque se sentem culpados, se sentem sujos do seu pecado? Mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do rebanho, Deus está cuidando dos pastores, Deus está cuidando dos seus sacerdotes. E quando o diabo vem acusar, o Senhor mesmo repreende: vai embora daqui, Satanás. Isso aí é precioso para mim. Tirei lá do fogo, lá do meio da fornalha, lá daquela dificuldade, daquela luta. E o pastor Canta falou aqui, me parece que na terça-feira passada, sobre purificação do ouro, né, que é purificado no ouro, purificado da prata, não lembro se foi terça, se foi quinta. Então o ouro, ele é purificado, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Então o crisol, ele é usado para purificar a prata, o forno é para purificar o ouro. Então é muitas vezes no calor, é muitas vezes na luta, na dificuldade, é muitas vezes ali naquela turbulência da tua vida, que o Senhor usa de misericórdia com a tua vida e Ele vem te limpar. Amém. É quando você coloca o ouro no fogo que ele se derrete, ele se desmancha, ele perde a forma. E ali as suas impurezas também são tiradas. E ele é então tirado dali purificado, ouro puro. Então ele separa aquelas barras de ouro para depois serem novamente derretidas e transformadas e moldadas em alguma coisa. Em uma joia, em algum utensílio. E ali então tem um novo uso para ele. Pensa, antes do ouro, antes de eu ter uma aliança, essa pedra, o ouro, ele foi, esse minério, né? Ele foi levado para o fogo, foi derretido, foi purificado, tirou as impurezas. Depois, ele foi levado novamente para o fogo para ser formatado. Assim acontece conosco, nós passamos muitas vezes
em situações de fogo mesmo, de prova dura, árdua. E quando você pensa que tudo está bem, novamente você vai para o forno. Quando eu fui comprar essa aliança aqui, quando nós fizemos bodas de prata, eu peguei a minha aliança antiga, que já estava bem amassadinha. Eu não gosto de aliança grossa, as alianças são sempre finas. E aí, quando eu fui comprar, eu entreguei a minha outra aliança como parte do pagamento. E aquela aliança, ela novamente vai ser derretida. Vai ficar ali, vai virar uma barra. Depois ela é novamente derretida para ser transformada numa outra aliança ou numa outra joia. Você, para ser perfeito, vai passar por muitas provas ainda. Mas elas são para a nossa purificação, para que haja bênção na nossa vida. E o Senhor, então, Ele fala aqui, no versículo 2, versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Veja bem, ele estava com vestes sujas, mas ele estava diante do anjo do Senhor. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então, e disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram a mitra limpa e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Então ele recebe aquela veste suja dele, aquela roupa manchada de pecado, é tirada. Deus manda o anjo tirar. Não é coisa humana. Ele não está falando de veste humana, está falando de veste espiritual. Então ele manda tirar toda aquela imundície, todo o pecado, toda a iniquidade que havia nele, né? Não é isso que nós lemos aqui? Versículo no finalzinho do 4. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Sabe aquela natureza ruim que nos leva para o pecado? Deus falou: eu vou fazer com que passe diante de ti a tua iniquidade. Sabe por quê? Porque eu não posso tirar a minha iniquidade. Eu não tenho poder para tirar a minha iniquidade. Quem tira de mim o meu pecado é o Senhor. Ele pode usar a palavra, ele pode usar uma experiência diferente que eu vou ter com ele, mas é ele que vai tirar a iniquidade da minha vida. Eu não tenho poder para isso. Eu posso e devo rejeitar o pecado, evitar de me sujar mais, estar sempre rejeitando, mas ainda assim, quando eu perceber, eu vou estar suja. Até por exercitar o sacerdócio, eu estou suja. Eu vou me contaminar sim, eu vou ouvir pecado, eu vou ouvir fofoca, eu vou ouvir desabafo, que na verdade não foi um desabafo, foi uma fofoca, foi uma intriga. Já aconteceu da pessoa chegar perto de mim para contar alguma coisa de um irmão, como se a pessoa quisesse ajudar, e depois eu descobri que era mentira, que era uma calúnia contra aquela pessoa. Então, nós vamos passar por isso. Se você não vigiar, você fica também. Daqui a pouco você vai disseminar aquela calúnia, você vai comentar com alguém, ou mesmo no seu coração você pode não falar com ninguém, porque dependendo da situação você não vai falar. Você é um pastor, você sabe que aquilo foi falado em confidencialidade, você vai falar com Deus, mas no teu coração você vai olhar para aquela pessoa julgando aquela pessoa mal por uma coisa que ela não era culpada. Vê como é fácil a gente se sujar? Como é fácil nós, de uma maneira geral, o ser humano, nos sujarmos? As pessoas estão muitas vezes olhando para pecado, tipo de pecado. Mas tem coisa que não se trata do tipo de pecado que a pessoa comete, mas simplesmente ela comete pecados. E nós precisamos nos limpar continuamente. E Deus está sempre nos limpando, nos cuidando, para que nós possamos ter acesso a Ele. Ou você acha que você consegue entrar na presença dEle de qualquer jeito para sempre? Ele até está ouvindo a tua oração, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe de tudo. Mas uma coisa é o Senhor te ouvir, e outra coisa é você ter diante dEle condições de manter comunhão com Ele. Nós ouvimos muitas pessoas falam ao nosso redor,
falam conosco até. Mas é a todo mundo que você atende? É todo mundo que passa na rua e te faz um psiu que você atende? É todo mundo que chega perto de você e te pede alguma coisa que você dá? Normalmente você faz isso com quem tem comunhão contigo. Então você passa, dá um tempo especial para aquela pessoa, dá uma atenção especial para aquela pessoa. E é isso que nós precisamos buscar do Senhor. Então veja bem, o sacerdote Zacarias manda colocar na cabeça dele uma mitra. Sabe o que é mitra? Aquele chapéu de sacerdote, de sumo sacerdote. Isso significa autoridade espiritual. As vestes são as obras de justiça. Então, tira essa daí, está suja, sua justiça está ruim. Você fez coisa errada, tira essa veste e vamos colocar uma nova. E vai colocar também sobre a cabeça do sumo sacerdote uma mitra, sinal de autoridade, porque ele estava sem autoridade. Lembra que o Senhor é que teve que repelir Satanás? Ele estava sem autoridade espiritual. Jerusalém estava uma bagunça. O povo tinha voltado do cativeiro, eles passaram 70 anos no cativeiro, misturado com o povo babilônico. Depois veio o Império Medo-Persa, destruiu o Império Babilônico, passou a reinar. E eles ficaram ali sujeitos àquele monte de influências. Boa parte daquela nação, daquela geração que voltou para Jerusalém, uma grande parte dela era pessoas que nasceram no cativeiro, que nasceram no meio daquela situação, no meio daquele povo. Aprenderam costumes errados. O povo já saiu, já foi enviado para a Babilônia porque estava em pecado. O povo foi enviado para lá porque estava em pecado. Deus permitiu mandou, na verdade, que Nabucodonosor invadisse Israel e levasse o povo cativo. O povo precisava voltar para Deus, para acordar, precisava de um chacoalhão. Então eles vão para lá em pecado, passam 70 anos, voltam, aquela nova geração, alguns antigos ainda, uns poucos já idosos, que tinham saído de Israel ainda jovens, conseguiram retornar já idosos, e uma outra grande parte da nação era uma nação nova. Pessoas novas que nasceram no cativeiro. Já tinham se passado 16 anos, 18 anos, quando Zacarias começa a profetizar, 18 anos que o povo tinha voltado do cativeiro. Mas aí estava aquela bagunça ainda. Se você for ler Esdras chegou a arrancar o cabelo de alguns lá, o povo continuava no pecado. Ele falou: você quer que a gente seja destruído de novo? Quer que a gente volte no cativeiro de novo? Então, foi uma situação difícil para eles, colocar aquele povo em ordem. E o sacerdote também estava tendo dificuldades com todo o pecado. Ele precisava também se purificar. Nós precisamos nos purificar todos os dias. Examinar as Escrituras. Eu gosto de manhã cedo pegar a Bíblia e já ler alguma coisa, porque eu vou fazer as coisas durante o dia, mas eu já tenho uma palavra no meu coração. Eu já tenho alguma coisa na qual eu vou ficar meditando. Eu já estou fazendo uma coisa e outra, estou lembrando da palavra que eu li de manhã, das anotações. Às vezes de manhã eu já separo uma palavra que eu vou ministrar à noite, ou numa reflexão que eu vou fazer que eu vou gravar à noite, e eu já separo ali a palavra. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu já caneta, papel, porque vem uma palavra de alguma coisa que eu já meditei. Se você não colocar a palavra no teu coração, como você vai meditar nela? Meditar é relembrar alguma coisa. Você tem que ter alguma coisa sobre a qual você vai analisar, você vai estudar, você vai repensar. Então eu preciso ter essa palavra no meu coração, para que através dessa palavra eu consiga colocar a minha vida no caminho do Senhor. Eu consiga fazer as escolhas corretas durante o meu dia. Quantas decisões a gente toma durante o dia? E eu preciso tomar as decisões corretas. E o que vai me capacitar nisso é a palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vinde, eu estou falando, vem cá, vem me arguir, vem conversar comigo, vem tentar entender. Porque o grande problema é que as pessoas, elas acham alguma coisa e tem aquilo como verdade. Eu já conversei com pessoas que disseram, mas eu não tenho como falar com Deus, sou tão pecador, Deus não vai me ouvir. Não, pastor, eu estou numa vida perdida, eu sou uma pessoa muito depravada. Já conversou com alguém assim? Não, eu estou com a vida toda perdida, eu sou bandido, eu sou traficante, eu sou homossexual, eu sou prostituta, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e as pessoas começam a trazer, não, você não é nada disso não, você cometeu um pecado, mas você é uma alma que é preciosa para o nosso Deus. Então o ser humano comete pecado, mas ele não precisa ser aquilo que ele cometeu. Ele pode ser lavado. Aqui o profeta Isaías disse, vinde, através do Senhor, Deus fala com Isaías, vinde e arguir, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, sejam vermelhos, sejam como carmesim, sejam vermelhos, ainda que esteja tudo podre em você, esteja tudo sujo, ainda assim eu posso tornar você limpo como a branca lã. Eu posso mudar a tua vida, mudar a tua estrutura. Eu posso tirar toda essa sujeira que dentro de você, todos os traumas, todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que você fez de errado. Eu posso mudar a tua história. Se Deus fez isso com um sacerdote que já conhecia a palavra e que tinha errado, por que Ele não vai fazer com aquele que está começando? Com aquele que se desviou e quer voltar? Com aquele que nunca conheceu o Senhor, sempre serviu o diabo? E eu estou falando literalmente, gente que já serviu o diabo literalmente, sabendo que estava servindo, mas agora entendeu que é diferente, que ele precisa buscar do Senhor. Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher, ela era mãe de santo, ela cresceu no meio dessa situação de, não lembro se era candomblé, se era banda, eu não lembro o que era. Enfim, ela cresceu ali dentro, né, a família toda de líderes espirituais nessa área, e quando ela já adulta, ela estava lá fazendo um trabalho, alguém chegou, ela estava incorporada, e ela disse que mesmo incorporada, a mente dela ela não estava fora de si, ela entendia o que estava se passando. E alguém pediu, olha, faça um trabalho, eu quero matar fulano de tal. E ela incorporada, o demônio falou, nessa pessoa eu não posso mexer, porque ela é protegida por aquele lá de cima. Ela falou, peraí, eu achei que o diabo era o mais forte. Eu estou servindo ele porque eu aprendi que ele era o mais forte, então ele não é o mais forte, Deus é mais forte que ele? Que história é essa? Ele é protegido, então Deus protege os seus de uma maneira que ele não pode proteger. E a partir daquele dia ela começou a lutar para sair daquela vida e graças a Deus ela conseguiu. Veja bem, Deus a resgatou. Aonde que Deus a resgatou? Como Deus falou com ela? Ela estava dentro de um terreiro. E ela começou a entender ali que Deus realmente era o único todo-poderoso. Aleluia. Então é assim que Deus faz conosco. Deus tira a pessoa de onde Ele quer tirar. Lembra da história do endemoniado gadareno? O homem era tão terrível, tão endemoniado, que ninguém conseguia prender aquele homem. Onde colocavam ele, prendia ele com cadeias, ele arrebentava tudo. O homem tinha uma força descomunal. Ninguém conseguia amansar, ninguém conseguia prender. Mas Jesus chega perto dele e repreende o demônio e o homem sai perfeito. Já sai missionário, porque Jesus fala com ele, Jesus fica com ele um tempo, conversa com ele, explica para ele as coisas e fala, você volta para os teus e fala o que Deus fez na tua vida. Ele já sai missionário, aleluia. Amém. Deus quer fazer uma mudança na nossa vida. Ele quer trocar as nossas vestes.
arrancar o que tem de sujeira, o que tem de perversidade, o que tem de maldade, e Ele quer colocar coisas novas, coisas limpas, coisas boas. Ele quer nos ver vestidos com vestes brancas, puras, santas, limpas. Ele quer nos vestir, Ele quer sobre nossa cabeça autoridade. Isso é para mim, mas é para você também. Independente de cargo eclesiástico, independente se você conhece Jesus, se você não conhece. Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Ele quer mudar a nossa história. Então diz aqui no finalzinho do capítulo 18, versículo 18 do primeiro capítulo de Isaías: ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então você pode aqui nessa terra ser abençoado. Aqui nessa terra, quando você pega aqui no chão, você pode ser abençoado. Aqui e na eternidade. Se você quiser, se você der ouvidos. O que é dar ouvidos? É colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu das Sagradas Escrituras. Voltando lá para o profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, olha lá o que eu li lá atrás. Se você quiser, se você ouvir, e aqui de novo, se você andar nos meus caminhos, se você observar as minhas ordenanças, é ordem. Deus dá para nós ordens que precisam ser seguidas. Quando você entra num emprego, quando você entra num lugar, existe uma ordem naquele lugar ali. E você precisa seguir aquelas diretrizes. Eu sei que algumas empresas, você chega, você além do contrato de trabalho, você assina também um papel que eu não lembro agora como chama, que você sobregia as normas de conduta. Então você quer assinar as normas de conduta na escola hoje. Várias escolas têm isso. Escola de ensino médio, o aluno já chega e já assina as normas de conduta. Ele tem que saber como se conduzir, o que pode, o que não pode dentro daquela escola, o que pode, o que não pode dentro da firma. Muitas vezes tem um uniforme, às vezes não tem uniforme, mas tem uma roupa adequada para aquele ambiente, um linguajar, uma conduta entre funcionários, de horários, de tudo. E no reino de Deus não é diferente. Existem normas de conduta que elas estão aqui. Então, se você quiser, se você ouvir, e aqui para Josué, o Senhor fala: se você andar nos meus caminhos, Josué, se você observar as minhas ordenanças, tu julgarás a minha casa, tu guardarás os meus atos, e eu te darei lugar entre os que estão aqui. Oh, aleluia! Ele está lhe sendo prometido uma bênção no templo do Senhor, como sumo sacerdote, e uma bênção também na eternidade. Deus fala com ele: Deus está onde? Na glória. Eu vou te dar lugar também aos que estão aqui. Você vai servir-me lá na terra, e aqui na terra, no céu, você vai ser uma bênção. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, né? Homens, aqueles que estavam com ele, porque o sacerdote, veja bem, o sumo sacerdote, ele vivia entre os sacerdotes, a tribo de Levi, a tribo daqueles que foram chamados para servir ao Senhor, né? Então tinha o sumo sacerdote e tinha os outros sacerdotes que os ajudavam nas demais tarefas do sacerdócio. E ele falou: vocês vivem entre homens portentosos, homens de poder, poder espiritual, poder diante do povo. E ele diz: eis que farei vir o meu servo, o renovo. E aí está com letras maiúsculas, com letra maiúscula. Glória a Jesus. Aí está falando de Jesus. Eu vou fazer vir 400 anos depois, 470 anos depois, 400 e tantos anos depois, Jesus Cristo realmente vem. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Lembra, no profeta Isaías fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Então sobre esta pedra única estão 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Como assim? Como que a iniquidade vai ser tirada da terra em um dia? Jesus Cristo veio e a iniquidade não foi tirada.
o pecado permaneceu tanto que mataram Jesus e mataram outros dos seus discípulos. Como assim a iniquidade vai ser tirada? Aí entra o que eu falei bem no começo da mensagem, que essa palavra, ela é para o tempo de Josué, é para o tempo do nascimento de Jesus Cristo e sua morte, e é também para o tempo do milênio. Porque quando Jesus vier reinar aqui durante 1000 anos, não vai ter pecado aqui reinando, não. É Jesus que vai reinar e vai governar. Aleluia. Oh, glória a Deus. São 3 períodos da história em 10 versículos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, se a palavra fala do milênio, olha o que diz o verso 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Vai ser um tempo de paz. E só existirá um tempo de paz aqui na terra durante os 1000 anos que Jesus Cristo governar. Esse será o tempo de paz, onde todos nós viveremos em paz, poderemos sentar juntos. Até lá, muitas guerras e aflições estão determinadas. Então, vamos entender tudo isso, compreender que nós estamos aqui. Você está com problema hoje? Você tem algum pecado que te incomoda? Tem alguma situação que te afronta, que faz com que você se sinta indigno de orar e de falar com Deus? Ore. Procure colocar a tua vida na presença do Senhor. Você não tem poder para parar sozinho. A gente não consegue largar o pecado sozinho. Às vezes eu escuto pessoas falando, não, mas quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de prostituir, aí eu vou para Jesus. Não vai. Você não vai ter força para parar sozinho. Quem vai te fortalecer é o Senhor. Ora, pede ao Senhor, Senhor, eu quero. Eu não sei como fazer, mas eu quero. Eu sinceramente quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. Eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Pode orar sozinho. A primeira oração que eu fiz de entrega para Jesus foi sozinho no meu quarto, 1h da manhã. Meu irmão tinha falado comigo de Jesus, ele foi dormir, eu fui dormir também, só que antes de dormir eu dobrei os joelhos e fiz uma oração, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. E eu fiz aquela oração, 1985, fevereiro. Eu fiz essa oração e a minha vida começou a mudar. No dia seguinte, acordei com vontade de ir para a igreja, fui trabalhar, saí do trabalho para a igreja. Aí no outro dia, fui de novo para a igreja, aí entreguei a vida para Jesus e nunca mais saí. Então você tem que ter uma atitude. Pode ser onde você estiver, sozinho na tua casa, no teu local de trabalho, andando na rua, no ônibus. Não tem um lugar específico para você se entregar a Cristo. No meio de uma multidão, você sozinho, não precisa nem fechar o olho, está andando com o olho aberto e falando com Deus. Você só precisa se entregar e passar a observar os mandamentos do Senhor. É o tempo que isso leva. Ninguém sabe a Bíblia inteira, toda a interpretação. Mesmo entre os teólogos mais renomados, existe diferença em alguns textos, mas nada que venha atrapalhar a nossa salvação. Podemos ter divergências no sentido de compreender alguns pontos, mas nada que vá dizer você vai ser salvo, você não vai ser salvo. Entregou a vida para Jesus, reconheceu Ele como Salvador, buscou andar no conhecimento, buscou conhecer um pouquinho a palavra, é disso que se trata. E Deus vai falar com você, Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Nós vamos orar agora pelos pedidos.